quem é vivo sempre aparece, não é mesmo? Sim, 3 anos se passaram e sim, eu ainda moro em Dublin e eu vim te contar tudo o que aconteceu esses 3 anos. Meu último vídeo aqui no canal foi contando como estava sendo a minha experiência e a minha fase de adaptação nos 3 primeiros meses de intercâmbio aqui em Dublin, na Irlanda. E assim, 3 anos se passaram, muita coisa aconteceu, mas antes de eu te contar, se você ainda não assistiu o meu vídeo de 3 meses de Irlanda, eu vou deixar ele linkado aqui. Assiste ele primeiro para você poder entender mais ou menos tudo o que aconteceu. Antes de gravar esse vídeo, eu fui reassistir aquele vídeo de 3 meses e assim, passou um filme na minha cabeça. Muita coisa aconteceu, muita coisa mudou. Que vontade de pegar a Isabela, abraçar ela e falar assim, calma, respira, relaxa, vai dar tudo certo. Quando eu postei aquele vídeo, eu recebi muitos comentários de apoio, de carinho, mas também eu recebi alguns comentários maldosos. Então eu acho que seria interessante, antes de eu contar pra vocês tudo o que aconteceu, fazer um resumo da minha vida, eu acho que seria interessante eu contar pra vocês quem era aquela Isabela daquele vídeo de 3 anos atrás. Quando eu vim pra cá, eu tinha 21 anos e naquele vídeo eu tinha acabado de completar 22. No Brasil, eu morava no interior de São Paulo, numa cidade relativamente pequena. A minha vida inteira eu morei com os meus pais e também sempre trabalhei com eles. Então assim, eu não vou nem falar que eu vivia dentro de uma bolha, porque eu vivia dentro da bolha, da bolha, da bolha, entendeu? E assim, quando eu tomei a decisão de fazer intercâmbio, a minha família não tinha uma condição de falar assim, nossa Isabela, toma aqui, 50 mil reais, vai lá ser feliz. Claro que não. Na época, eu precisei de abrir mão de muita coisa para fazer o meu intercâmbio dar certo. Por mais que eu morava com os meus pais e trabalhava com eles, eu ganhava um salário mínimo, ali na faixa dos R$ 1.300, e eu fazia faculdade. Então, uma boa parte desse dinheiro que eu ganhava era para minha faculdade e o restante era assim, para mim fazer o que eu quisesse. Como era muito dinheiro que eu tinha que juntar, eu tive que abrir mão da faculdade. E não só disso, eu fiquei 2 anos me planejando para essa viagem. E assim, durante 2 anos, eu parei a minha vida, literalmente. Eu não saía com os meus amigos, eu não ia em restaurante, eu não comprava roupa, eu não fazia nada, porque tudo e todo o meu dinheiro era para fazer essa viagem dar certo. Para quem me acompanha desde aquela época, provavelmente vai lembrar que a minha avó fez arroz no arado, fez galinhada para vender, tudo para poder me ajudar. A minha família me ajudou da maneira que eles podiam e eu sou muito grata a isso. Eu fiquei 2 anos me planejando para esse intercâmbio, não só financeiramente falando, mas psicologicamente falando de certa maneira. Todos os vídeos que falava sobre a vida na Irlanda ou dava alguma dica, com quem eu pudesse conversar sobre, eu tava ali tentando reunir o máximo de informação que eu podia. E sim, acho isso muito válido, acho que sim, todos esses vídeos que você vê na internet te ajuda de alguma maneira. Mas todas essas informações é uma pequena porcentagem do que realmente é a vida aqui, de tudo que pode ou não acontecer. Você só vai saber realmente como você vai lidar com aquele problema ou o que realmente pode ou não acontecer na sua vida quando você chega aqui. Vou dar um exemplo bem fútil para vocês. Eu lembro que em todos os vídeos que eu assistia, a galera falava assim, nossa, porque aqui venta muito. Gente, eu vim pra cá sabendo que ventava, mas assim, um vento que eu já tinha conhecido. Então eu vim pra cá sabendo que ventava, mas gente, assim, é outra proporção, é outro vento, é uma coisa assim, completamente diferente. E naquele meu vídeo dá pra ver nitidamente, e eu falo bastante o quanto eu tava frustrada de certa forma. Porque vocês imaginam, eu me preparei tudo isso pra chegar aqui e na minha segunda semana eu ter que ligar pra companhia aérea pra pedir uma passagem pra voltar pro Brasil, porque eu simplesmente não tinha pra onde ir. Não tinha acomodação, eu ia ter que dormir na rua e pronto. Foi tudo isso em vão. Então, assim, eu tava muito abalada psicologicamente. Antes de fazer aquele vídeo, eu tinha passado por 3 meses, assim, de pura loucura, assim, tipo, o meu mundo virou de cabeça pra baixo, sabe? Eu passei muito perrengue com a acomodação no começo.
que isso, assim, me desgastou muito. Enfim, graças a Deus são fases e tudo passa. O que que aconteceu nesses 3 anos? Eu vim pra Irlanda como estudante, com visto de estudante, e fiz os 3 cursos de inglês que o governo me permite fazer para poder ter o visto. Esses 3 cursos totalizam 2 anos. Graças a Deus, as empresas que eu trabalhei, elas sempre me deram mais do que 20 horas, eu nunca tive problema com isso. Então, eu sempre tive um trabalho só, ou no máximo 2, porque eu fazia alguns bicos por fora. Mas assim, eu sempre trabalhei 40 horas, isso eu não posso reclamar. Sobre a acomodação. Eu arrumei a minha primeira acomodação fixa, inclusive eu tenho o vídeo dela aqui, eu vou deixar linkado para vocês assistirem. E se vocês verem o vídeo, a casa assim, nossa, super bonitinha, super ajeitada, mas gente, a casa só tinha problema. Vocês não tinham noção a quantidade de mofo, problema com água quente, a casa era numa localização muito perigosa, muito, enfim, só problema. Mesmo com esses problemas e devido à crise imobiliária, eu morei nessa casa durante 1 ano e 4 meses. Muito grata, mas também sou um pouco traumatizada. E assim, vou falar pra vocês, eu comecei a aproveitar o meu intercâmbio, de falar assim, não, agora eu já tô mais estável financeiramente falando, eu já tenho os meus documentos, agora eu tenho a minha casa, eu tinha o meu trabalho que me dava as 40 horas que eu precisava. Falei, beleza, agora eu vou aproveitar. Esse momento aconteceu logo depois que eu renovei a escola pela 2ª vez. No meu 2º curso, com certeza, eu aproveitei muito mais do que o meu primeiro. Para quem não sabe, eu vim para Irlanda sem inglês nenhum. Nenhum mesmo. Só para vocês terem uma noção. Conta para ninguém que eu tô te contando isso e não faz isso, porque é errado. Você tem que fazer uma prova para ver qual é o seu nível de inglês. E eu colei na prova. E colando na prova, eu entrei no Elementary. Agora você imagina se eu não tivesse colado. O que seria de mim? Enfim, entrei nesse Elementary, passei só perrengue, com certeza eu deveria ter entrado no Beginner, com toda a certeza do mundo. Gente, eu não sabia nada. Eu entrava num restaurante, eu não sabia pedir uma informação, eu não sabia... Nada, nada mesmo. Enfim, no meu 2º curso, eu entrei no meu 2º curso no pré-intermediário, ou já no intermediário, não vou lembrar. Mas assim, eu já estava um pouco mais confortável com a língua, eu sabia o básico, claro, o básico do básico, mas assim, eu sabia ir no mercado sozinha, eu conseguia ir num restaurante e pedir pelo menos o básico. Enfim, algumas coisas do meu dia a dia começou a ser mais fáceis. Saber pedir uma água, saber para onde você tá indo, pedir uma informação, enfim, isso são coisas básicas do seu dia a dia que eu não conseguia fazer. Então, assim, era muito estressante e isso pesa, isso mexe com o seu psicológico. Então, assim, no meu 2º curso, eu já tava bem mais tranquila em relação à língua, mas assim, no dia a dia. Eu já tinha pagado a minha renovação, porque pra quem é estudante sabe o peso que é pagar esse valor todo. Eu já tava ali mais estável na minha casa, financeiramente falando, eu já tava mais tranquila, já tinha todos os meus documentos. E aí eu fui viajar. Ai, foi muito legal. Então assim, durante esses 2 anos, eu trabalhei em pub, eu trabalhei em restaurante, eu trabalhei em cafeteria, eu trabalhei como cleaner, como babá, em um restaurante brasileiro, enfim, já fiz de tudo pouco, todos esses lugares. Eu sou muito grata, por mais que em alguns eu saí bem traumatizada, mas assim, sou muito grata porque eu conheci pessoas incríveis, eu conheci pessoas que me ajudaram muito, o famoso networking, o meu inglês, cada lugar que eu passei eu senti uma evolução no meu inglês assim, ó, absurda, porque sempre vai ter um vocabulário novo, sempre vai ter alguma coisa diferente ali pra você aprender no dia a dia. Então assim, foi muito legal, valeu muito a experiência. Dentro desses 2 anos, eu casei. Uau! Também. Foi muito legal, eu casei na Dinamarca, em Copenhague, e foi assim, incrível, onde na minha vida eu iria imaginar uma coisa dessa. Gente, foi incrível, foi uma experiência assim, única, uma coisa que vai ficar pra memória pro resto da minha vida. Já logo nas minhas primeiras semanas de Irlanda, eu descobri esse mundo de passaportes, de cidadania, de possibilidades. Com 4 ou 5 meses de Irlanda, eu já tava com a minha pasta pronta pra dar entrada na minha cidadania italiana.
Eu decidi fazer a minha cidadania judicial, junto com a minha família, e o meu processo demorou exatos 2 anos para sair. Então foi assim, o tempo certinho do meu visto de estudante finalizar e eu pegar a minha cidadania. Então hoje eu moro aqui fazem 3 anos e eu moro aqui com passaporte europeu. E sim, muita coisa mudou na minha vida por conta disso. Muita coisa mesmo. Não vou falar que hoje eu tenho a vida dos sonhos, a minha vida ela é perfeita. Gente, não. E tá meio longe disso acontecer. Eu acho que as preocupações e os problemas, eles só mudam, entendeu? Mas, sim, é outra vida, é outra qualidade de vida, é outra rotina. Eu acho que o que acontece é que a escola, ela te consome muito. Ela usa muito da sua energia que muitas vezes você não vai ter. Pra vocês terem uma noção como a minha rotina mudou, quando eu era estudante, por mais que as empresas que eu trabalhava me davam as horas que eu precisava ou bem próximo disso, eu sempre estava fazendo uma hora extra, pegando um bico ali, outro aqui. Então, mais ou menos a minha rotina era assim: de manhã eu fazia um cleaner, à tarde eu ia pra escola, à noite eu tinha que estar no pub, e aí eu trabalhava até de madrugada. E aí no outro dia eu tinha que acordar cedo pra ir pro cleaner, enfim, e por aí vai. Foram 2 anos que, assim, eu trabalhava de 45 a 60 horas na semana, sem parar. Sou muito grata a essa fase da minha vida, porque foi um período, assim, de muito aprendizado, de muito crescimento pessoal. Por mais que foi bem traumatizante e foi muito difícil, é aquela coisa, né, a gente só consegue ver a ilha quando a gente sai da ilha, e foi bem isso que aconteceu. Hoje eu olho pra trás e eu vejo assim, nossa, parece loucura, sabe. Mas hoje, não sendo estudante, eu tenho muito mais tempo livre, porque eu trabalho full time, né, faço as 40 horas, mas eu não tenho a escola. Então eu tenho mais tempo livre, eu tenho qualidade de vida. Naquela época, quando eu era estudante, todos os trabalhos que me apareceram de oportunidade sempre foram em pub ou restaurante. Ou seja, eu sempre trabalhei à noite até de madrugada. E quando eu peguei o meu documento, eu falei assim: chega dessa vida. Foi uma das primeiras mudanças assim que eu senti. Porque assim que eu peguei meu documento, eu arrumei trabalho em um café, que eu trabalhava até tipo 3, 4 horas da tarde. E assim, a minha vida mudou da água para o vinho só aí, porque eu sou um tipo de pessoa que eu não funciono à noite. Eu acho que foi até por isso que eu fiquei bem maluca da cabeça nesse período. E aí, hoje, tendo um trabalho num horário normal, vamos dizer assim, num horário comercial, gente, a minha rotina, a minha vida, ela é outra. O meu relógio é completamente diferente. Não tem mais aquele compromisso de ir pra aula, e conseguir um trabalho num horário comercial, gente, assim, ó, foi uma virada de chave, sabe? E para finalizar esse vídeo, eu separei aqui 4 conselhos que eu daria para Isabela lá daquele vídeo dos 3 meses e para você que tá pensando em vir fazer intercâmbio aqui na Irlanda. Primeiro conselho, façam terapia. Eu sei que assim, é um conselho que todo mundo dá, mas se você tiver a oportunidade de fazer terapia antes de vir para cá, com certeza isso vai te ajudar muito. Quando a gente escolhe ser imigrante, tendo passaporte ou não, sendo estudante ou não, enfim, a gente fica muito vulnerável às coisas. E assim que você muda, são muitas questões que você tem que lidar, sabe? É a língua, é a comida, é a falta de casa, é o ambiente, absolutamente tudo é diferente do que você conhece. Então, se você não tem isso daqui muito bom, esquece. É porque uma coisa que é pouco falada é como a vida de um imigrante, ela é solitária, sabe? É muito difícil aqui você fazer conexões mais profundas, você não tem a sua família, você não tem os seus amigos que você cresceu junto, enfim, é muito difícil essa parte da solidão, de se sentir sozinho, de se sentir perdido, é normal, todo mundo vai passar por essa situação em algum momento, então eu acho que a terapia, ela é assim, ó, fundamental nesse processo. Segundo conselho, foquem no inglês. Se você tiver a oportunidade de fazer inglês antes de vir pra cá, faça. Vou nem falar pelo inglês, mas eu vou falar diretamente para o imigrante. É fundamental você saber falar a língua local. Isso vai facilitar a sua vida em todos os sentidos. Na sua vida pessoal, na sua vida profissional, a sua ida no mercado, qualquer coisinha que acontecer com você,
é fundamental você saber falar a língua, é fundamental você saber se comunicar. Se você não tem condições de começar um inglês no Brasil, não tem problema, você vai vir pra cá, você vai frequentar uma escola de inglês aqui. Eu sei que no começo é muito difícil e muito desgastante, mas tenta focar na escola, tenta absorver o máximo de informação e de aprendizado que você conseguir. Eu sou muito contra falar assim, não pode ter amigo brasileiro, tenta fugir dos brasileiros. Eu sou contra isso, tá? Não acho isso legal. Acho que a gente tem que saber ali, né, pôr na balança. Com 2 meses de Irlanda, eu arrumei um trabalho em um restaurante brasileiro. E assim, pra época, foi muito bom pra mim, porque eu precisava de um dinheiro rápido, foi uma oportunidade que eu tive, porque eu não precisava falar inglês, então assim, eu precisava trabalhar, eu precisava de dinheiro, porém, eu não aprendi nada. Eu falava 0 inglês o dia inteiro. Eu só falava inglês na escola e acabou. O meu namorado, que hoje é meu marido, é brasileiro, só falava português com ele. Todos os meus flatmates, as pessoas que moravam comigo, eram brasileiras, só falava português, e eu tava indo pro meu trabalho falar português. Então, assim, qual é o seu objetivo? Entende? Se é realmente aprender a língua, foge nesse sentido que eu tô querendo dizer, sabe? Tenta arrumar um trabalho local, um trabalho onde tem pessoas de outras nacionalidades e que vai te forçar a aprender algo. Terceiro conselho. Saiba muito bem qual é o seu objetivo aqui. Aqui, se você não sabe exatamente qual é o seu objetivo, a chance de você se perder é muito grande. Eu, naquele meu vídeo de 3 meses, eu acho que eu tava me sentindo tão frustrada e tão perdida justamente por isso, porque eu queria tudo ao mesmo tempo. Exemplo, Isabela, meu objetivo é conhecer 50 países em um ano. Ótimo! Só que uma pessoa que tá focada em viajar, ela não vai se importar em dividir casa, dividir quarto, ficar indo em festinha, ficar indo em restaurante, trocar de celular, comprar roupa. Ela não vai fazer isso, porque todo o dinheiro dela é focado em viajar. Então você não pode se comparar com uma pessoa dessa, ao menos que esse também seja o seu objetivo. Isabela, meu objetivo é construir a minha vida na Irlanda. Ótimo! Então, provavelmente, a sua prioridade é ter mais conforto, é ter mais qualidade de vida. Então, provavelmente, você vai pagar muito mais caro num aluguel, porque você não vai querer dividir casa. Então, assim, você precisa ter muito bem estabelecido o que você realmente quer naquele momento, para justamente você não ficar com aquele sentimento de comparação com as outras pessoas e poder realmente atingir o seu objetivo e não ficar doido da cabeça igual eu fiquei. E o quarto, mas não menos importante, que é: tenha filtro. Saiba filtrar tudo que você vê. Antes de vir pra cá, eu assisti todos os vídeos possíveis sobre dica. Eu entrei em vários grupos de Facebook e assim, são ótimos, realmente eles ajudam muito. Porém, existe um problema nisso aí. Você precisa saber filtrar. Porque você entra, você se depara com inúmeras realidades das pessoas. E aí você fica meio doido. Tipo assim, você entra no grupo, tem gente falando sobre tudo. Sabe, tem gente falando que tá dormindo dentro de uma barraca debaixo da ponte. Calma aí, peraí. Sim, existe a crise imobiliária, existe problemas, enfim, mas vamos filtrar isso daí, sabe? Enfim, espero ter conseguido ajudar alguém. Se você não me segue no Instagram, eu vou deixar ele aqui. Eu sempre deixo uma caixinha de pergunta por lá, então se você tem alguma dúvida, deixa lá, se eu conseguir te ajudar, vai ser um prazer. E foi isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo.